Então, nessa aula, eu vou falar sobre a célula vegetal. Lembrando que algumas organelas são comuns entre a animal e a vegetal. Mas na vegetal, a gente encontra algumas só específicas da vegetal, que é o cloroplasto, o aminoplasto, a parede celular, o vacúolo central e a membrana do vacúolo, que é o tonoplasto. As outras organelas, como eu já tinha explicado na aula passada, eu vou só reforçar no final. Tudo bem? Então, a gente encontra a estrutura principal da célula vegetal, que é a parede celular. Ela está localizada externamente na célula. Dentro da parede celular, a gente encontra a membrana plasmática bem aderida à parede celular. Alguns organismos procariontes e alguns outros eucariontes pode conter a parede celular formada por glicídios e aminoácidos, como os fungos, por exemplo. E em algumas espécies dentro do grupo dos fungos, por exemplo, a composição da parede celular pode ser constituída de quitina. E nas plantas a gente encontra a celulose. Qual é a função da parede celular? É de proteger a célula, reforçando-a externamente. Diante disso, tem papel muito importante para evitar a plasmotise, ruptura da célula devido ao aumento de líquidos em seu interior. Então, se entrar muita água dentro da célula, ela pode chegar ao momento que não aguenta a entrada de água e pode explodir ou haver uma ruptura na parede celular. Então, a parede celular ela tem uma característica de regular o volume de água que entra e que sai para que não haja a ruptura dessa parede. E aí, nesse caso, algumas células de plantas podem permanecer mais rígida devido a essa característica da parede celular. Dentro da célula vegetal, a gente encontra uma região central cheia de líquidos. A gente chama essa estrutura de vacúolo. Contém no seu interior o chamado de suco vacular, com reserva de água e substâncias. São também encontrados em plastos, vamos falar posteriormente, cuja função é armazenar substâncias, tais como amido ou pigmentos, como o cloroplasto, que armazena o pigmento verde chamado de clorofila, responsável pela fotossíntese. O tonoplasto é essa membrana que reveste o vacúolo. É ele que vai delimitar a entrada e saída de água. Ela é formada por uma membrana lipoproteica. Contém açúcar, água, proteínas, compostos fenólicos, pigmentos como betalaína, antocianina e cristais de oxalato de cálcio. Então, os plastos são organelas formadas por um envelope de duas membranas unitárias, contendo internamente uma membrana ou um estroma, onde se situa um sistema de membranas cauliforme e achatado, os tilicoides. Originam-se dos plastídeos, que contêm DNA e ribossomos. São divididos em três grupos: os cloroplastos, os leucoplácitos e os cromoplastos. Estes, por sua vez, originam-se de estruturas muito pequenas, os proplastídeos, que normalmente já ocorrem na oosfera, no saco embrionário e nos sistemas meristemáticos. Quando os proplastídeos se desenvolvem na ausência de luz, a presença de um sistema especial derivado da membrana interna
originam tubos que se fundem e formam os corpos prolamelar. Esses plastos são chamados de esteoplastos. Então, só na ausência de luz é que essa presença de esteoplasto vai acontecer. Então, a gente tem o cloroplasto, lembrando que o cloroplasto encontra-se a clorofila dentro dele, os leucoplácitos e os cromoplastos. Então, os cloroplastos codificam algumas proteínas específicas. Contém clorofila, que está associada à fase luminosa da fotossíntese, sendo mais diferenciado nas folhas. Seu sistema de tilacoides é formado por pilhas de membranas em forma de discos, chamado de grânulos. É nesse sistema que se encontra a clorofila. Na matriz ocorrem as reações de fixação de gás carbônico para a produção de carboidratos, além de aminoácidos, ácidos graxos e orgânicos. Pode haver formação de amido e lipídios, esses últimos em forma de glóbulos, o chamado de plastoglóbulos. Então, dentro de cada disco, a gente vai encontrar o cloroplasto, e é ele que vai conter a clorofila. Os cromoplastos portam pigmentos carotenoides, geralmente amarelados e alaranjados ou avermelhados. São encontrados em estruturas coloridas como pétalas, frutas e algumas raízes, como a cenoura, por exemplo. Surgem a partir dos cloroplastos. Os leucoplastos são os que não têm pigmentos. Podem armazenar várias substâncias, que são os aminoplastos, armazenam amido, em tubérculo como batata, por exemplo. Os proteinoplastos, que armazenam proteína. Os lainoplastos, que armazenam lipídios, como abacate. Então, essa estrutura aqui também tem uma membrana. Ela se assemelha com a mitocôndria, por exemplo. Tem uma membrana interna e externa. Além de ter DNA também. Então, para finalizar, relembrando o que cada organela faz, voltei para essa figura que mostra todas as organelas da célula vegetal e inclusive da célula animal, que é como um mapa mental. É importante até para vocês estudarem, se quiserem. Então, a gente encontra o cloroplasto, organela membranosa que realiza a fotossíntese, os microtúbulos que farão parte da divisão celular durante a mitose e a meiose, os filamentos intermediários que fazem parte também dos microtúbulos, o complexo de Golgi, que tem a função de modificar, empacotar, secretar a substância do retículo e produzir as lamelas médias da parede celular. As mitocôndrias, que é responsável pela respiração celular, na presença de oxigênio. O poro nuclear seria essas bolinhas aqui, ó, que faz com que a célula consiga respirar. A gota de lipídios, que são específicos desses tecidos devido, se houver falta de energia proveniente da glicose, eles podem utilizar essas gotas de lipídio para a produção de energia. O tonoplasto, que é a membrana do vacúolo. Os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína. O vacúolo central, lembrando que é ele que armazena água e outras substâncias, como sais minerais e vitaminas. Os ribossomos aderidos, grânulos não membranosos de RNA, proteínas que sintetizam algumas proteínas também. Tá dentro,
ligado à membrana do retículo endoplasmático rugoso. A parede celular, que é o envoltório rígido de celulose nas plantas, e quitina em fungos e glicídio em bactérias, que impede o ganho excessivo de água por osmose, que é a entrada e saída de água. O retículo endoplasmático armazena e transporta proteína. O retículo endoplasmático líquido, que armazena e transporta lipídios. O aminoplasto é uma vesícula membranosa que armazena amido. Os peroxomos, que são vesículas membranosas que contêm enzima hidrolítica que degradam substâncias tóxicas. E as estruturas do núcleo, né? Dentro do núcleo tem a carioteca, que é a membrana nuclear, o nucleolo que vai produzir ribossomo e a cromatina que fará o DNA se condensar durante a divisão celular. Beleza? É isso. Até a próxima.